Olá pessoal, a paz a todos vocês que estão me assistindo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem pessoal, antes de mais nada, eu quero pedir que por favor deixem o seu like aí no vídeo. Quem for novo e estiver chegando no canal agora, por favor se inscreve e ativem o sininho de notificações para que vocês recebam sempre as atualizações de novos vídeos que eu postar aqui no canal. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre a origem da nossa Bíblia Sagrada. Então, vamos para o vídeo. Bem, a Bíblia Sagrada que temos hoje, qual é a segurança que nós temos para acreditar fielmente nesse livro? A Bíblia, na verdade, é um livro composto por vários outros livros. Ao todo, são 66 livros. Livros esses que foram inspirados, guardados e preservados ao longo dos anos. Mas afinal, quem escreveu cada um dos livros que compõem a Bíblia? Quem foi que guardou os livros? Quem agrupou os livros? E quem decidiu quais livros formariam o cânon bíblico que utilizamos até os dias de hoje? Bom, mas para entender toda essa história, vocês precisam entender uma outra coisa. Nós precisamos entender do que se trata a inspiração divina. O Criador revelou para alguns homens ao longo da história, homens esses escolhidos e abençoados por Ele, para que esses escrevessem os conteúdos ao longo da história. E com isso, inspirou o conteúdo que possuímos hoje em nossas Bíblias. Com isso, certamente podemos afirmar que tudo que foi escrito na Bíblia, todos os ensinamentos e tudo mais, foi inspirado pelo Criador. Então, assim, esses homens escolhidos escreveram cada um dos livros, mas eles não escreveram como, por exemplo, um ditado. Não é como se o Criador dissesse palavra por palavra do que deveria ser escrito. O contexto e as formas de escritas são diferentes de um livro para o outro. Isso se deve ao fato que a Bíblia tem diferentes escritores em diferentes livros. E cada um dos homens que foram escolhidos para escrever esses livros, todos eles tinham uma personalidade exclusiva. Sendo assim, consequentemente, as formas de se expressar são diferentes de um para o outro. Mas a questão é que todos eles têm a essência igual. A essência é essa que foi inspirada pelo Criador. Ou seja, uma essência divina e abençoada da verdade. Podemos ver na própria Bíblia o embasamento para essas afirmações. Como por exemplo em 2 Crônicas capítulo 17, versículo 9, em Neemias capítulo 8, versículo 8, em Samuel capítulo 10, versículo 25 e em Deuteronômio capítulo 31, versículos do 24 ao 26. Certamente que o nosso grande Criador dotou tais homens de grande inteligência, afinal eles foram escolhidos. Mas dito tudo isso, ainda temos uma pergunta em aberto, que é: como foi que se iniciou o processo de agrupamento e formação do cânon bíblico? Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo do Antigo Testamento. Ao analisar e reanalisar um texto que foi escrito por um escolhido, ou seja, possivelmente um profeta, o povo poderia verificar, assim, a veracidade de tais coisas que foram escritas. E, portanto, ao analisar isso, eles agrupavam e preservavam todos os manuscritos. E assim, eles eram tratados como escritos sagrados ou escritos divinos, porque foram escritos por homens que foram escolhidos e inspirados pelo grande Criador. Os livros que compõem o Antigo Testamento, por exemplo, todos eles já estavam escritos e praticamente finalizados em mais ou menos 300 ou 400 anos antes da vinda do Messias. E isso pode ser chamado da formação do cânon bíblico hebraico, já que a Torá, que é a Bíblia hebraica, possui todos os livros do que conhecemos como Antigo Testamento. Bem,
Dito isso, nós sabemos que nesse período de tempo que eu me referi, diversos outros livros foram escritos. E dentre esses livros são os famosos conhecidos livros apócrifos. Esses livros geralmente têm a sua autoridade divina recusada tanto por judeus quanto por cristãos protestantes, mas alguns deles são aceitos pela Igreja Católica. Os livros apócrifos, eles são autênticos em história e alguns deles até chegaram a fazer parte da Septuaginta, e nada mais, nada menos é que a Bíblia hebraica traduzida por partes para o idioma grego, que ocorreu entre o século 3 a.C. e o século 1, lá em Alexandria. E provavelmente foi nesse ponto da história que começou a ser criada a palavra Deus, que é usada, no nosso cotidiano para se referir ao Criador. Criador esse que o seu nome próprio é Iau, que eu expliquei no primeiro vídeo. Apesar disso, tais livros citados hoje não se encontram mais no cânon bíblico hebraico, pois, como eu disse, eles tiveram a sua inspiração divina recusada por judeus e por cristãos protestantes. A linha cristã protestante seguiu as suas ideias iguais às ideias dos judeus. Bem, agora falando no processo que criou o Novo Testamento, houve bastante contradição, o que acabou complicando um pouco esse processo. Mas afinal, por que isso aconteceu? Bem, acontece que as palavras e a fama do Messias se espalharam grandemente nas diversas nações da terra. Assim, acabou atingindo vários povos. Podemos conferir isso em Atos 1, capítulo 8, que diz o seguinte: Mas recebeis em virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém e Al-Shalã, como em toda Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Portanto, pela diversidade de povos que receberam esses ensinamentos, ocorria o fator interpretativo, mas também ocorria uma falta de preparo e de zelo, já que as demais nações não eram tão zelosos quanto eram os hebreus ou judeus. Então, assim, as demais nações não eram tão organizadas na hora de escrever e etc., agrupar, preservar, não eram zelosos quanto os judeus. Mas dito isso, existiu uma coisa que acabou facilitando um pouco esse processo. E isso se deve ao fato de que aqueles que foram testemunhas oculares da vida e da ressurreição do Messias estarem em grande parte todos eles vivos. Podemos conferir isso em Atos capítulo 10, versículos dos 39 ao 41, que diz o seguinte: Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra, dos judeus e em Jerusalém e Al-Shalã, onde o mataram, suspenderam no madeiro, porém o Criador o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designará de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos. E quem são essas pessoas? São os apóstolos, que ao falar nos apóstolos, rapidamente eu devo ensinar uma coisa para todos vocês. Então, o título de apóstolo só é dado àquele que foi testemunha ocular da vida e da ressurreição do Messias. Aqueles que não foram testemunhas oculares da vida e da ressurreição do Messias, de maneira alguma podem ser chamados de apóstolos. E por que eu falo isso? Bom, porque hoje em dia nós temos uma grande palhaçada no meio cristão em que líderes religiosos se auto-intitulam de apóstolos, Isso é uma grande palhaçada porque
Biblicamente isso é totalmente reprovado, né? Os líderes religiosos de hoje, eles não viveram há 2000 anos atrás e não foram testemunhas oculares da vida e da ressurreição do Messias. Portanto, eles de maneira alguma podem ser chamados de apóstolos. Certamente que eu não vou citar nomes aqui no vídeo, mas certamente também vocês devem conhecer algum fulano e algum cicrano que se auto-intitula de apóstolo. Então, só para finalizar essa parte, lembre-se, só é apóstolo aqueles que estão lá na Bíblia, porque eles, né, os apóstolos foram os únicos testemunhas oculares da vida e da ressurreição de Cristo. E os demais líderes religiosos de hoje em dia que se auto-intitulam apóstolos, esses não são, né? Isso é palhaçada, isso é enganação, sai fora disso aí, tá? Isso aí não tem credibilidade alguma, né? A própria Bíblia explica isso. E certamente, se algum desses se auto-intitula de apóstolo, é porque esse não conhece corretamente as Escrituras. Portanto, você pode estar recebendo uma informação contaminada de um falso líder. Então, tome cuidado, povo. Bem, agora voltando ao assunto principal do vídeo, que é a criação do cânon bíblico, vamos continuar falando do processo que criou o Novo Testamento em nossas Bíblias Sagradas. Então, por recomendação dos apóstolos que estavam vivos, os primeiros cristãos começaram a identificar os livros inspirados pelos apóstolos. E aí sim começaram a reunir de bom grado tais livros, preservando-os e fazendo cópia deles, porque esses escritos eram inspirados pelo Messias e foram escritos pelos apóstolos, que foram testemunhas oculares da vida e da ressurreição do Messias. E com isso, os primeiros cristãos foram obrigados a redobrar a sua atenção na hora de escrever todas aquelas palavras, para que assim se eliminasse qualquer possibilidade de estar escrito alguma palavra falsa naquele livro sagrado, tanto falsas doutrinas ou maldizeres sobre o nosso Messias. E com tudo isso, podemos afirmar que muito antes da formação do cânon, os livros inspirados já eram devidamente identificados pelos primeiros cristãos, esses que, de geração em geração, viveram os ensinamentos puros que o nosso Messias ensinou aqui na Terra, sem falsas doutrinas e sem regras sem fundamento. Um resumo que podemos dar disso é que a veraticidade da inspiração divina da nossa Bíblia Sagrada está atualmente nos livros que a compõem. São ao todo 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico e aramaico originalmente, e 27 livros do Novo Testamento, que quase 100% deles foram escritos no grego. Pessoal, além da inspiração e do cuidado do Criador para com a sua palavra, existem 3 coisas que nos dão a devida certeza que tudo que está na Bíblia certamente é toda a verdade dada pelo Criador. Então, eu vou lhe contar quais são essas 3 coisas. Uma dessas coisas é a grande unidade correta, porque a inspiração divina e superior faz com que a Bíblia, mesmo sendo um livro que teve diversos autores diferentes, formem uma unidade de informação completa, ou seja, uma completa a outra. E isso se deve ao fato de ter uma essência divina bem conectada, fazendo com que a Bíblia tenha um início, um meio e um fim. E certamente isso é impossível de ser um simples resultado aleatório de imaginação humana para escrever. É humanamente impossível que tal coisa acontecesse. Além disso, se os autores da Bíblia não fossem inspirados pelo Criador, certamente que haveria uma total desconexão de um livro para outro livro. Então, a Bíblia inteira é a verdadeira palavra e não apenas trechos selecionados, como algumas pessoas acabam pensando. O segundo ponto é que a Bíblia acaba sendo infalível. Como assim infalível? Bem, quem inspirou
cada uma daquelas palavras foi o Criador, e o Criador não é homem para que minta. E certamente com os seus manuscritos seria da mesma forma. Por isso, eu posso afirmar para vocês que a Bíblia é um livro inerrante, que significa ela não erra ali no que ela tentou passar na mensagem. Mas mesmo assim, por que é que existem muitas pessoas que afirmam encontrar erros na Bíblia? Então, eu vou te explicar isso de uma forma melhor. Para entender isso, a gente tem que entender levemente um pouco de literatura e entender algumas coisas que a gente precisa compreender. Veja só, o conceito de paráfrases, ou seja, em alguns pontos da Bíblia não se escreve palavra por palavra. O segundo ponto que eu posso afirmar é a contextualização. E ao analisar os textos e todas as passagens bíblicas, observamos que elas dependem de um contexto e de uma compreensão mundial de todo o conteúdo ali descrito. E isso se faz até que chegue a uma unanimidade sobre o assunto. Outra coisa, voltando ao nome parábolas, juntamente com antropomorfismo, que basicamente são recursos que ajudam o homem a identificar coisas sobrenaturais de coisas naturais, ou seja, uma distinção. Uma outra coisa também chamamos de variação literária, e a Bíblia utiliza isso de diversas formas, como por exemplo, o simples uso de linguagem simbólica e no sentido figurado. Outro ponto é a linguagem e a aparência. Essa linguagem é usada para descrever alguns fenômenos da natureza que são presentes em alguns contextos bíblicos. Posso dar, por exemplo, quando a Bíblia fala levantar do sol ou cair das estrelas, ou até mesmo como a Bíblia fala do firmamento. E aí, por causa desse nome firmamento, muitos acham que a Terra acaba sendo plana, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui. O penúltimo ponto que eu posso falar são os métodos históricos e culturais. A Bíblia utiliza isso diversas vezes para relatar algumas coisas, como por exemplo, medidas de lei e de genealogia. Como por exemplo, podemos ver no livro de Gênesis que o Criador tomou algumas atitudes um pouco drásticas para com a humanidade. Mas isso foi a fim de disciplinar o homem, que estava totalmente em rebeldia e desobediência total com a palavra do Criador. E com o tempo, os métodos disciplinares aplicados pelo Criador, Yahweh, mudou. Isso podemos ver claramente à medida que vamos lendo a Bíblia e principalmente ao chegar no Novo Testamento. E por último, e é obviamente que tem a limitação do ser humano. Existem muitas coisas na Bíblia que são difíceis de compreensão, mas na verdade isso se deve a um fato bem simples. Nós temos uma limitação de inteligência, portanto, entender coisas espirituais às vezes é um nó cego na nossa cabeça. Então, por causa dessa dificuldade de compreensão, é que eu recomendo que para quem tem o hábito de ler a Bíblia, é totalmente importantíssimo que você faça uma oração, peça discernimento e inteligência para saber distinguir essas coisas, pois não é fácil para a gente humano saber entender o mundo espiritual tão rapidamente só de ler uma ou duas vezes. É preciso ler, reler, focar muito bem naquilo que está sendo lido ali. Bem, e na Bíblia possui também revelação. Somente a Bíblia tem a plena capacidade de nos revelar de uma forma mais precisa possível a existência do Criador. E também, além disso, a Bíblia nos mostra a sua natureza, a sua vontade e seus ensinamentos. E dessa forma, ele se revela a nós. Com tudo isso dito, podemos novamente afirmar que a Bíblia sim é a verdade e é um presente dado pelo nosso Criador. Bem, o vídeo vai ficando por aqui. Novamente eu peço o seu like, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, tá certo? Deixe um comentário aí embaixo. Então eu quero que todos vocês fiquem na paz de Yahushua, o nosso Messias, e na graça de Yahweh, o nosso Criador. Tchauzinho.